Pra fugir da maldição do cara lá da. Qual o nome? Do programa de TV policial, né, do Maconheiro. É só fazer ProErd, né? Se fizer ProErd, não tem o que temer. É muito simples. Bora lá. Direito constitucional. Dessa vez não é mais teoria do direito civil, não é mais teoria do direito constitucional. Agora é porradaria contra os de verdade. Não é mais clone fajuto. Agora é porradaria. Por que clone fajuto? O que isso tem? Nada a ver, né? Título 2 dos princípios fundamentais. Capítulo 1 dos princípios constitucionais. Vai da página 93 a 97, certo? E o livro é do José Afonso da Silva, curso de Direito Constitucional, positivo. 39ª edição, revista atualizada, até a emenda de 15 de nove de 2015. E, deixa eu ver, o nome da editora é Malheiros Editores, acredito eu. E o ano de publicação, não faço a menor ideia, mas está aqui. Está aqui onde? Está aqui em 2016, porque é 39º, então tá bem perto. Tá, bora lá. Campeões não usam drogas, bora lá. 93 até 97, beleza. Isso é 97, é? Beleza, bora lá. A palavra princípios e normas, beleza. A palavra princípio é equívoca. Aparece com sentido de diversos. Apresenta a acepção de começo, de início, norma de princípio ou disposição de princípio. Por exemplo, significa norma que contém o início ou esquema de um órgão, entidade ou de programa, como são as normas de princípio institutivo e as de princípio programático. Não é nesse sentido que se acha a palavra princípios da expressão princípios fundamentais do título 1 da Constituição. Princípio aí exprime a noção de mandamento nuclear de um sistema. As normas são preceitos que tutelam as situações subjetivas de vantagem ou de vínculo, ou seja, reconhecem, por um lado, a pessoa ou a entidades a faculdade de realizar certos interesses por ato próprio, ou exigindo ação ou abstenção de outrem. E, por outro lado, vinculam pessoas ou entidades à obrigação de submeter-se às exigências de realizar uma prestação, ou ação ou abstenção em favor de outrem. Os princípios são ordenações que se irradiam e imantam os sistemas de normas, são, como observam Gomes Canotilho e Vital Moreira, núcleos de condensações, nos quais confluem valores e bens constitucionais. Mas, como disseram os mesmos autores, os princípios que começam por ser a base de normas jurídicas podem estar positivamente incorporados, transformando-se em normas-princípio e constituindo preceitos básicos da organização constitucional. Há, no entanto, quem concebe regras e princípios como espécies de normas, de modo que a distinção entre regras e princípios constitui uma distinção entre duas espécies de normas. A compreensão dessa doutrina exige conceituação precisa de normas e regras, inclusive para estabelecer a distinção entre ambas, o que os expositores da doutrina não têm feito, deixando assim obscuro seu ensinamento. Esse manual não comporta entrar a fundo nessa questão, razão porque nos contentamos com a singela distinção apresentada acima entre normas e princípios. Os princípios constitucionais positivos. Quer-se aqui apenas caracterizar os princípios que se traduzem em normas da Constituição, ou que delas diretamente se inferem. Não precisamos entrar, nesse momento, nas graves discussões sobre a tipologia desses princípios. A doutrina reconhece que não são homogêneos e revestem a natureza ou configuração diferente. A partir daí, podemos resumir com base em Gomes Canotilho que os princípios constitucionais são basicamente de duas categorias: os princípios político-constitucionais e os princípios jurídico-constitucionais.
Princípios político-constitucionais constituem-se daquelas decisões políticas fundamentais concretizadas em normas conformadoras do sistema constitucional positivo e são, segundo Crisafulli, normas-princípio, isto é, normas fundamentais de que derivam logicamente e em que, portanto, já se manifestam implicitamente as normas particulares, regulando imediatamente relações específicas da vida social. Manifestam-se como princípios constitucionais fundamentais positivados em normas-princípio, que traduzem as opções políticas fundamentais conformadoras da Constituição, segundo Gomes Canotilho. Ou, de outro quadrante, são decisões políticas fundamentais sobre a particular forma de existência política da nação, na concepção de Carl Schmitt. São esses princípios fundamentais que constituem a matéria dos artigos 1º ao 4º do título 1º da Constituição, cujo conteúdo geral veremos mais abaixo. Princípios jurídico-constitucionais são princípios constitucionais gerais informadores da ordem jurídica nacional. Decorrem de certas normas constitucionais e não raro constituem desdobramentos ou princípios derivados dos fundamentais, como o princípio da supremacia da Constituição e o consequente princípio da constitucionalidade, o princípio da legalidade, o princípio da isonomia, o princípio da autonomia individual, decorrente da declaração dos direitos ou da proteção social dos trabalhadores, fluente de declaração dos direitos sociais, ou da proteção da família, do ensino e da cultura, da independência da magistratura, ou da autonomia municipal, os da organização e representação partidária, e os chamados princípios garantias, ou do nullum crimen sine lege e da nulla poena sine lege. Isso aqui parece que está na parte dos vídeos de direito penal. O do devido processo legal, o do juiz natural, o do contraditório, entre outros, que configuram nos incisos. Deixa eu ler essa coisa aqui para 38 a LX. Puxa, essa é uma boa hora para lembrar qual o número do L, que eu não me lembro. Não lembro mesmo. Uma pena. Do artigo 5º da Constituição, os quais serão destacados e examinados nos momentos apropriados. Conceito e conteúdo dos princípios fundamentais. Os princípios constitucionais fundamentais, pelo visto, são de natureza variada. Não será fácil, pois, fixar-lhes um conceito preciso em um enunciado sintético. Recorremos, no entanto, mais uma vez à expressiva lição de Gomes Canotilho e Vital Moreira, segundo a qual os princípios fundamentais visam essencialmente definir e caracterizar a coletividade política e o Estado, e enumerar as principais opções político-constitucionais. Relevam a sua importância capital no contexto da Constituição e observam que os artigos que os consagram constituem, por assim dizer, a síntese ou matriz de todas as restantes normas constitucionais, que aquelas podem ser direta ou indiretamente reconduzidas. No mesmo sentido, já nos tínhamos pronunciado antes, em monografia publicada em 1968, a propósito da lição de Crisafulli sobre as normas princípio. Só um momento. Então, escrevemos que mais adequado seria chamá-las de normas fundamentais. Mais adequado seria chamá-las de normas fundamentais, de que as normas particulares são mero desdobramento analítico. E demos como exemplo as normas dos artigos 1º ao 6º da Constituição de 1969. Para Gomes Canotilho, constitui-se dos princípios definidores da forma do Estado, dos princípios definidores da estrutura do Estado, dos princípios estruturantes do regime político e dos princípios caracterizadores da forma do governo e da organização política em geral. A análise dos princípios fundamentais da Constituição de 1988 nos leva à seguinte discriminação: princípios relativos à existência, forma, estrutura, tipo de Estado
República Federativa do Brasil, soberania, Estado Democrático de Direito, artigo 1º. Princípios relativos à forma de governo e à organização dos poderes, república e separação dos poderes, artigos 1º ao 2º. Princípios relativos à organização da sociedade, princípio da livre organização social, princípio de conveniência justa e princípio da solidariedade, artigo 3º, inciso 1º. Peraí, é dignidade da pessoa humana, né? Não, tá confundindo com aquele que é 1º, inciso 3º. Deve ser. Princípios relativos ao regime político, princípio da cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo, soberania popular, representação política e da participação popular direta. Artigo 1º, parágrafo único. Princípios relativos à prestação positiva do Estado. O princípio da independência, desenvolvimento nacional, artigo 3º, inciso 2º. Princípio da justiça social, artigo 3º, inciso 3º. E princípio da não discriminação, artigo 3º, inciso 4º. Princípios relativos à comunidade internacional, da independência nacional, do respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, da autodeterminação dos povos, da não intervenção da igualdade dos Estados, da solução pacífica dos conflitos e da defesa da paz, do repúdio ao terrorismo e ao racismo, da cooperação entre os povos e o da integração da América Latina. Artigo 4º. E aqui nós vamos terminar a leitura. Só um momento, deixa eu ver se é aqui que a gente termina mesmo. Não é aqui não. Perdão. Tem só um pouco mais. Um pouco, né? Vamos dizer assim. Princípios fundamentais e princípios gerais do direito constitucional. Temos que distinguir, tanto faz, entre princípios constitucionais fundamentais e princípios gerais do direito constitucional. Vimos já que os primeiros integram o direito constitucional positivo, traduzindo-se em normas fundamentais, normas síntese ou normas matriz, que explicitam as valorações políticas fundamentais do legislador constituinte. É aquele negócio de lembrar as aulas de ED2, né? Normas que contêm as decisões políticas fundamentais que o Constituinte acolheu no documento constitucional. Os princípios gerais formam temas de uma teoria geral do direito constitucional, por envolver conceitos gerais, relações, objetos, que podem ter seu estudo destacado da dogmática jurídico-constitucional. A ciência do direito constitucional, diz Pinto Ferreira, induz da realidade histórico-social os lineamentos básicos, os grandes princípios constitucionais que servem de base à estruturação do Estado. Os princípios essenciais assim estabelecidos são os summa genera do direito constitucional, fórmulas básicas ou postos-chave de interpretação e construção teórica do constitucionalismo, e daí se justifica a atenção desenvolvida pelos juristas na sua descoberta e elucidação. Eles podem ser reduzidos a um grupo de princípios gerais nos quais se subsumem os princípios derivados de importância secundária. Os temas que discutimos no título 1º são integrados por conceitos e princípios gerais, como a classificação das constituições, o princípio da rigidez constitucional, o da supremacia da Constituição, os referentes ao poder constituinte e ao poder de reforma constitucional. Eu sugiro que quem não revisou a matéria de teoria geral do direito constitucional, vá lá e revise e depois volte, caso não entendeu. Eu também não sou babado, não tenho que ficar explicando nada aqui não. Não sou babado, né? Beleza. Não, mas é sério, ele deixou bem claro nos vídeos, no caderno. Então, e você pode procurar na internet, é um negócio até bem simples, apesar de ser bastante extenso. Os temas que discutimos no título 1º são integrados por conceitos e princípios gerais, como a classificação das constituições, o princípio da rigidez constitucional, o da supremacia da Constituição, os referentes ao poder constituinte e ao poder de reforma constitucional, que são temas do chamado direito constitucional geral. É certo, contudo, que tais princípios se cruzam com frequência com os princípios fundamentais, na medida em que estes possam ser
positivação daqueles. Função e relevância dos princípios fundamentais. Jorge Miranda ressalta a função ordenadora dos princípios fundamentais, bem como sua ação imediata, enquanto diretamente aplicáveis ou diretamente capazes de conformarem as relações político-constitucionais, aditando ainda que a ação imediata dos princípios consiste, em primeiro lugar, em funcionarem como critério de interpretação e de integração, pois são eles que dão coerência geral ao sistema. Isso é certo. Temos, no entanto, que fazer algumas distinções por reconhecermos que as normas que integram os princípios fundamentais têm relevância jurídica diversa, e aqui valemos-nos outra vez do ensinamento de Gomes Candotilho e Vital Moreira. Alguns são normas síntese ou normas matriz, cuja relevância consiste essencialmente na integração das normas de que são súmulas ou que as desenvolvem, mas têm eficácia plena e aplicabilidade imediata, como as que contêm os princípios da soberania popular e da separação de poderes, artigos 1º, parágrafo único e 2º. A expressão República Federativa do Brasil é em si uma declaração normativa que sintetiza as formas de Estado e de governo, sem relação predicativa ou de imputabilidade explícita, mas vale tanto quanto afirmar que o Brasil é uma república federativa. É uma norma implícita e norma síntese e matriz de ampla normatividade constitucional. A afirmativa de que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito não é uma mera promessa de organizar esse tipo de Estado, mas a proclamação de que a Constituição está fundando um novo tipo de Estado, e para que não se atenha a isso apenas em sentido formal, indicam-se-lhe objetivos concretos, embora de sentido teleológico, que mais valem por explicitar conteúdos que tal tipo de Estado já contém, como discutiremos mais adiante. Outras normas dos princípios fundamentais são indicativas dos fins do Estado, como a do inciso 3º do artigo 3º. Outras são definições precisas de comportamento do Brasil, como a pessoa jurídica de direito internacional, como as que integram o artigo 4º. Eu aconselho que você leia isso do lado do Vademecum. Agora eu vou ler o Vademecum, mas isso aqui não vai ser mais em vídeo. Já vou terminar aqui. Mas eu aconselho que você, quando for vendo esses artigos, já esteja com o seu Vademecum ao lado para consultar.